Glória a Deus. A paz do Senhor, geração que está mudando o mundo. Porém, nessa noite, nós estamos aqui para falar mais às mulheres de excelência que geram multidões. Da rede de mulheres, mulheres cristãs, mulheres do Ministério Cristo Salva, como nós. Porém, nessa noite, nós queremos iniciar dizendo que está aqui as nossas máscaras. Tomamos todos os cuidados de acordo com o Ministério da Saúde. Está aqui o nosso álcool, estamos mantendo o nosso distanciamento. Tudo isso porque nós queríamos estar aqui essa noite para ministrar ao seu coração a respeito de um assunto muito importante. Ou seja, mães de jovens e adolescentes. E agora? Meu filho é adolescente, minha filha é jovem. E agora? Como é que lida com esse momento da vida do seu filho, da sua filha? Isso são temas muito importantes. E para essa conversa muito agradável, para essa noite, nós trouxemos aqui duas pessoas muito especiais. Primeiramente, queria apresentar a Angélica. Gel, seja bem-vinda. Para os íntimos é Gel, né? Seja bem-vinda, te amo. A Gel já cuida de jovens e adolescentes desde o ano de 2000, ou seja, agora em 2020, fazem 20 anos que a Angélica está nesse ministério com jovens, com adolescentes, e isso fala algo ao nosso coração. É uma pessoa experimentada no manejo deste público jovem e adolescente. Do outro lado, nós temos aqui também, seja bem-vinda, Letícia Miyazaki. Para mim, mais intimamente, Mia, minha Mia. A Mia também trabalha com jovens e adolescentes desde o ano de 2001, ou seja, 19 anos. E eu, que estou aqui, a mais inexperiente de todas, apenas 7 anos. E todas nós viemos aqui essa noite para compartilhar com vocês um pouco desse manejo, dessas coisas que permeiam a vida do jovem e adolescente. Mas, diante de tantos temas que envolvem o jovem e o adolescente, haja live, haja gravação para nós abordarmos todos os temas. Então, nessa noite em especial, nós vamos tratar um assunto sobre mães na semana mais romântica do Brasil. Esta semana que nós estamos, hoje especificamente, dia 9 de junho de 2020, semana do Dia dos Namorados. E como fica o seu adolescente solteiro em casa? E a sua adolescente jovem? Como é que se lida com essa realidade? Então, nós estamos nessa semana vermelhinha, cheia de corações, tão romântica, e nós queríamos só colocar uma base de compreensão aqui para vocês. Esse conceito de jovem, adolescente é algo novo, vem do século XIX para cá. Antes tudo era gente, ser humano, só se diferenciava o que era criança, mas também não tinha-se esse olhar voltado. Então é muito recente esse nome adolescente, esse nome o jovem, e isso é coisa nova. Para ser mais específica, para dizer que é um bebê essa compreensão, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ao qual o Brasil olha para os seus jovens e seus adolescentes, ele existe desde 1990. Perceba aí, faz as contas, você que já é da turma dos 90, ou nós dos 80, é algo novo, que está sendo construído ainda. Então, esse conceito de jovem e adolescente é novo. E assim como é novo para os nossos bisavós, avós, também tem sido novo para nós. Não existia esse conceito. E ele veio a existir. E como é que nós lidamos agora, diante de todo esse pano de fundo que a nossa nação brasileira usa, o ECA, o Estatuto, como uma normativa, um orientador? Como é que nós lidamos com os nossos jovens e adolescentes dentro de casa? Então, para isso, nós trouxemos pessoas especialistas nesta área, jovem e adolescente. E nós queremos conversar sobre esta semana romântica. Justamente porque é uma semana onde os nossos filhos ficam à flor da pele. Não sei o de vocês, mas o meu fica ali, puxa, não vejo a hora de ter uma namorada, de comprar flor, de dar chocolate. E tem só 16 anos, mas já está cheio de fantasias, de curiosidades. Então, nós queremos abordar esse tema com você, mãe de jovem e adolescente. Mas para isso nós queremos iniciar com uma pergunta muito bacana. Quais conselhos se dá para uma mulher que tem a missão de ser mãe em tempos como este, onde tudo pode? Como que uma mãe cristã se comporta diante desse pode tudo nessa semana tão romântica que se prega no Brasil como o Dia dos Namorados?
Realmente a gente fica com o coração bem, não apertado, mas fica bem aflito em relação a isso, né? Porque realmente o mundo prega que tudo pode, que deve se experimentar, que tudo é lícito, né? Mas nós entendemos até mesmo pela palavra que nem tudo nos convém. Existe a liberdade de escolha, mas nós podemos optar em pensar antes de agir diante de qualquer coisa. Então, acredito que é tudo com muita conversa, muito joelho no chão, muita oração, muito conselho, muito buscar de Deus uma direção, porque a gente sabe que não é fácil ensinarmos dentro de casa coisas que lá fora o mundo pinta como maravilhoso, tudo como lindo. E aqui, dentro de casa, nós ensinamos os nossos filhos a: filho, pense, pondere, ore, observe, né? Não vá com ímpeto, não vá com toda, né? Então, acredito assim que é tudo com muito jeito, com muito zelo, para que também não fique assim, nada pode, tudo é proibido. Não é. Mas tudo precisa ser pensado. Acredito que a gente deve sempre partir por esse caminho da conversa, do diálogo, tudo isso ajuda muito. É um assunto bem complicado, né? Mas não é tão novo assim. Já faz um tempo que já pode tudo, né? Já faz um tempo que nós ouvimos isso. Não é tanto do meu tempo, mas de um tempo para cá isso já se fala muito. E nós já vemos muitos resultados disso, né? As mães que foram mães adolescentes, às vezes 12, 13, 14 anos, né? Eu lembro que quando eu estudava, já tinha meninas grávidas na minha sala, 14 anos. Então, nós já temos os resultados desse tudo pode. Inclusive do homossexualismo e de, né, todas essas liberdades sexuais que se prega. E eu acredito muito em mostrar, né, em construir com eles o raciocínio. Filho, pensa bem, vamos olhar como está o mundo. Então, olha esse tipo, olha o teu futuro. O que você espera para o teu futuro? Eu quero, porque todo mundo quer ser feliz. Né? Eles não experimentam porque de graça, eles experimentam porque eles querem ser felizes. Né? Falta alguma coisa, a gente sabe disso. Né? Chega uma idade que quer, né? O companheiro faz falta. E você ir mostrando os resultados. Olha como aquela pessoa agiu, como aquela pessoa agiu. Né? E aí você vai levando o adolescente, o jovem, a pensar. Porque a proibição, muitas vezes, a gente ser muito taxativo, não, porque a Bíblia fala, vai orar, vai ler a Bíblia. Né? Alguns pais cristãos que são muito rigorosos acabam traumatizando muito mais do que trazer a consciência. Então, acredito muito nessa questão do resultado, porque a Bíblia nos diz a respeito disso, da lei da semeadura e colheita. Então, para mim ter um casamento bom, para mim ter um único casamento que dure a vida inteira, de sucesso, o que eu tenho que fazer? Então, olhe para essas pessoas. O que muitos pais, né, não fazem, então os adolescentes não sabem. Eles não sabem lidar com isso, eles não nasceram sabendo. É a nossa função levá-los a pensar, colocar essas questões, para que quando eles forem fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai lembrar. Porque, além de tudo, a gente rala o joelho de tanto que ora. Né? Então, o Espírito Santo vai lembrar. Então, eu acredito muito nessa questão de mostrar os resultados. Não temos o poder de trancá-los, né? Apesar de querer, mas a gente não tem esse poder. É contra o ECA, né? Só por isso, senão a gente trancava. Senão a gente trancava, né? Prendia. Mas eu acredito muito nisso. Ok. Vocês acreditam que uma mãe, ela tem um poder de influência? Absoluto. E como ela poderia aprender hoje aqui com mulheres que já têm filhos adolescentes, mulheres que trabalham há tantos anos com jovens, como que nós poderíamos essa noite compartilhar com essas mulheres o tipo de influência, como é que começa essa influência, como é que se constrói isso dentro de um lar? Eu particularmente acredito que tudo isso é construído através do diálogo, da conversa, da liberdade que se tem dentro de casa.
a mãe, né, a mulher dentro de casa, ela tem um poder muito grande de influenciar e até mesmo de manipular, quando já excede, né, só o direcionamento, né, já se parte para a manipulação. Então, nós precisamos buscar muita direção de Deus, no caso, para que a gente possa agir com muita cautela, para não sobrecarregar, para a gente não agir de maneira grosseira, para a gente não interferir em algo que lá adiante já estava, né, determinado, que Deus já tinha programado. Porque as nossas atitudes dentro de casa, elas influenciam muito na vida dos nossos filhos. Nós somos espelhos, eles olham muito. Você tem, Letícia, um momento da sua vida que você fala assim, puxa, esse momento eu exerci o meu poder de influência e eu vi o resultado de o que é ser uma mãe influenciadora? Já, sim, graças a Deus, tive não muito distante, né, de hoje. Houve uma situação dentro de casa em relação ao meu filho mais velho, e eu pude sentar e conversar com ele, né, e oferecer, olha, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus, vamos ver o que Deus tem de direção em relação a isso. Porque existem algumas situações que elas determinam coisas muito preciosas. E não dá para fazer de qualquer jeito. Quando os nossos filhos são pequenos, existe um nível, um grau, né, de decisão. Quando eles já estão um pouquinho maiores, esses graus eles vão ficando maiores, vão ficando mais pesados, as decisões elas vão ficando mais importantes. E aí, então, nós nos comprometemos, olha, eu falei para ele, olha, eu vou orar com você, e falei para o Senhor, que o Senhor fale comigo de forma que eu entenda, para que de maneira nenhuma a minha vontade venha prevalecer a do Senhor, né? Para que a gente possa ouvir. E graças a Deus, né? Deus respondeu, e o mais importante é que ele entendeu, né? O meu filho, ele conseguiu entender que Deus havia respondido à oração que nós havíamos feito em concordância. E ele conseguiu entender que não houve nenhum tipo de manipulação, não houve nenhum tipo de influência, mas que Deus nos conduziu em relação àquilo. Então, isso é muito importante. Gel, fala pra gente um pouquinho, nesse quesito ainda, esse poder de influência que a mulher tem, né? Só por ser mulher, parece que biologicamente Deus nos fez com esse poder de influência. Sobre os filhos, esse poder de influência, aonde está o limite entre a privacidade, o que é meu, o que é do meu filho? Porque enquanto criança, eles não têm privacidade porque é criança. Então a mãe está interferindo o tempo todo. E nessa fase da adolescência, juventude, onde é que mora esse limite da privacidade? Como é que a mãe cristã lida com isso? É muito complicado, porque a nossa vontade é exercer esse poder para sempre, né? Eu falo que nunca vai ser tão bom, né, para nós. E falando nessa questão da semana do amor e namoro, eu acredito muito assim, na oração em primeiro lugar. A nossa maior influência não é nem a conversa. A conversa, ela ajuda, e se a gente não vigiar, ela atrapalha, porque é o que a Letícia falou, cai na manipulação. É a tua vontade. Eu imaginei uma esposa para o meu filho assim. Então, eu vou guiar ele para essa esposa. Mas, espera aí, é essa esposa que Deus tem para ele? Porque Deus, ele tem pensamentos maiores para nós, né? Agora, a nossa maior influência é a oração, em primeiro lugar. Né? Orar desde já pela nora, pelo genro, né? Quem virá, como vai ser, e profetizar sobre isso, declarar a palavra. Essa é uma influência que nunca morre. Essa influência, ela vai ser eterna. Casou, a gente ainda está influenciando eles com a oração. Sem te cortar, mas dentro dessa temática, você poderia falar para nós como que você ora em relação à esposa do Miguel, o futuro do Miguel, que já é um jovem adolescente? Como é que você faz isso na prática, para quem está em casa entender como que uma mulher de Deus ora por seu filho, nessas áreas tão delicadas e tão abstratas ainda? Sim, eu gosto muito de orar
eu gosto muito de orar declarando a palavra, né? É um costume que eu já tenho há algum tempo. E um dos textos que eu oro pelo Miguel específico é o Salmo 128. Né? Porque o Salmo 128 ele fala de tudo, fala da esposa, fala dos filhos. E aí, depois de declarar o Salmo 128, eu vou profetizando. Vai ser uma mulher abençoada, uma mulher virtuosa, uma mulher que vai ajudar, que vai estar ali com ele. E aí eu vou orando nesse sentido. Glória a Deus, que lindo. Depois daquela experiência que a gente teve, oro para que ela seja fértil, para que ela, né, possa ter filhos. Porque nós sabemos que isso hoje é um problema. Sim. Hoje não, sempre foi, né? Um problema, às vezes causa até divórcio. Uhum. Mas eu acho que o Salmo 128, ele me pega muito. Então, no Salmo fala, bem-aventurado o homem. E aí eu oro, bem-aventurado Miguel. Glória. E cito o nome dele, falo muito sobre isso. Eu oro sempre, toda semana eu oro. E a Yasmin é pequenininha, tem 11 aninhos, né? Mas eu já oro Provérbios 31. Né? Então, eu oro Provérbios 31 na vida dela. Então, é uma dica prática para você que está em casa. Salmo 128 para o seu rapaz e Provérbios 31 para a sua garota. Mães cristãs que liberam o poder de Deus sobre o futuro dos seus jovens e adolescentes. E só para terminar a respeito até onde chega o limite. Eu confesso que eu ainda... não cheguei eu ainda não estou no limite, eu ainda passo todos os limites que existem. Né? Ele sabe disso, porque ele ainda tem 15 anos, então eu ainda posso chegar, mas eu acredito que vai chegar o tempo, como a Letícia falou, ela já tem filho mais velho, que a gente vai ter que deixar eles fazerem as próprias escolhas. Né? Hoje, a liberdade que ele tem é que curso que ele vai fazer, aonde que ele quer trabalhar, né? O ano passado, uma experiência rápida, tivemos uma conversa com ele muito aberta e falamos, filho, você vai querer trabalhar com o teu pai, você vai querer arrumar um emprego, você vai querer estudar à noite, o que você vai fazer da sua vida? E aí nós deixamos ele escolher, porque ele precisa experimentar algumas coisas. Sim. Mas a liberdade dele ainda é bem controlada. Legal. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque, infelizmente, na semana do Dia dos Namorados no Brasil, o índice de automutilação, desejo de suicídio, até tentativa de suicídio, ou uma busca frenética por um relacionamento de última hora nas redes sociais, meninas menores, rapazes menores de idade que viajam de outro estado, fugindo, escondido para se encontrar com aquele amor. E a semana do Dia dos Namorados, que é essa semana mecânica, socialmente, economicamente, tão trabalhada nas mídias, envolve os nossos jovens e adolescentes com essa carência emocional, com essa carência afetiva, e essa carência mobiliza eles até a esse ponto de automutilação, desejo de morte, ou assumir um relacionamento só para falar estou namorando, e ali muitos se entregam, tem a sua primeira experiência sexual, porque o namorado pediu como prova de amor, ou a namorada pediu, e diante de tudo isso que os jovens, adolescentes, passam, e está dentro da nossa casa os jovens e os adolescentes, né? Como é que nós lidamos, nós que somos mães cristãs, como é que nós lidamos com essa questão do limite do privado, do limite da liberdade e a fiscalização e o cuidado nessa semana em específico? Tem que ter, né? Eu não acredito que, principalmente o adolescente que está debaixo da nossa tutela, né, ligado diretamente, precisa primeiro ter uma aproximação, né? O pai, a mãe, ele precisa se aproximar, e a mãe, nessa questão, para o menino, muito mais, né? Porque a gente precisa fazer essa figura feminina pro homem. Então, a aproximação é muito importante. E se você está próximo do seu filho, se você tem relacionamento com o seu filho, você sabe se tem alguma coisa errada. Relacionamento com o filho. Segura essa, Lê, para você aprofundar um pouquinho isso para a gente. Então, é necessário, porque se você tem, né, essa abertura com ele, você pode falar de qualquer coisa, vocês conversam, vocês têm essa liberdade, a mãe percebe se tem algo errado.
Uma mãe que está observando, uma mãe que está em relacionamento, uma mãe que tem esse olhar voltado para esse filho. Isso, porque uma grande mentira do diabo é achar que o adolescente fica trancado, deixa ele, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo, Né? muito Nós bom. precisamos trazer, porque o adolescente, ele é uma pessoa, ele não deixou de ser um ser humano, ele é um ser humano ainda, e ele faz parte de um núcleo familiar, seja ele como for, com pai, sem pai, com vó, sem vó, como é na casa. Às Isso vezes aí. na casa mora a avó, a mãe e o menino. Isso aí. Não tem problema. A avó, a mãe e a menina, não tem problema. E como é que seria esse afeto dessa relação, dessa família? Essa mãe cristã de um filho não cristão, ou mãe cristã com um filho cristão, mas que está nessa semana inflamado, cheio de carência, e essa mãe fala, uau, eu decido hoje, nesse dia 9 de junho, ter um olhar mais atento para o meu filho adolescente jovem. O que ela pode oferecer para ele? Olha, na verdade, ela já teria que ter construído alguma coisa, né? Não se nasce algo do nada. Uau! Eu não, faz tempo que eu não tenho uma conversa com esse menino e agora, por causa da semana do namorado, eu resolvi me aproximar dele. Então, eu vou fazer um bolo de chocolate para conversar com ele. Você pode fazer bolo de chocolate, você pode dar presente, filho. Você não tem uma namorada, mas eu vou te dar um presente. Yes! Eu Adoro vou te isso. dar um presente, porque você é um presente para mim. Eu vou te presentear nessa data, porque você não precisa. Que delícia. Né? Mas estratégias de Deus. Cada criança, cada adolescente, ele tem uma linguagem. Tem adolescente que é mais presente, tem adolescente que é mais afirmação, tem adolescente que é mais afeto, tato. Tem adolescente que não gosta muito de abraço e beijo. Sim. Tem adolescente que ama. Uhum. Né? Então, a mãe ela tem que ter esse olhar. O que essa semana eu vou conseguir trazer ao meu filho? Mas fica difícil para uma mãe que não construiu isso até agora. Então, talvez essa semana seja o start. Muito Vou bom. começar, porque a próxima semana do amor já vai estar tudo bem. Muito bom. Né? Mas é essa aproximação. E Lê, como que você acha que essa mãe que a Gel disse aí, é uma construção desde quando ele é criança, essa afinidade, essa liberdade, essa comunhão, e de repente agora, assistindo esse GPcast, essa mulher ela tem um despertar e ela fala, eu não vou perder meu filho adolescente, a minha filha jovem, eu não vou perder. Como é que eu começo? Eu entendi, eu não estava percebendo que eu estava deixando o mundo educar meu filho, ou o celular, ou a internet. Eu quero aprofundar o meu relacionamento. Como eu me aprofundo agora? Assim como a Gel falou, né, o relacionamento ele não nasce da noite para o dia. Né? Existe aí uma construção. Eu acredito muito na afinidade, no se aproximar, no estar perto, no observar, né? Porque os nossos filhos, eles dão sinais de muitas coisas. Sinais. Né? Dão sinais de carência, dão sinais de baixa autoestima, dão sinais de estarem se mutilando. Então, assim, nós precisamos estar observando. E nesses dias, né, eu acredito que vale muito a nossa sensibilidade. Eu acredito muito na sensibilidade materna, naquela coisa assim de puxa vida, olha, parece que alguma coisa não está indo bem, alguma coisa não está certo, não tá fluindo muito bem, então se aproximar com muito amor, com muito carinho, não é com cobrança. Fica muito difícil, de repente, do nada, a mãe chegar e falar assim, viu, você não conversa comigo? Me conta da sua vida. Né? Me fala da sua vida. Então, assim, também não é desse jeito. Não é na base da cobrança. É tudo muito na base do amor, do construir o caminho, né? Da descoberta. É fazer com que o seu filho olhe para você como... Puxa, eu tenho uma aliada, eu tenho uma parceira, como eles falam, eu tenho alguém que eu posso confiar, minha mãe, meu pai, minha avó, quem quer que mora na minha casa, quer o meu bem. Né? Então, eu acredito assim que é hora dessa mãe demonstrar amor. Mulher tem uma facilidade muito grande em demonstrar amor. E não é geral, não generalizando, existem exceções, mas a mulher ela tem uma facilidade. Então, eu acredito que o se aproximar com amor,
observar as atitudes, o gesto, aquilo que ele fala, não com palavras, mas com o comportamento, vai nos fazer aproximar, vai fazer com que essa mãe que esteja se despertando hoje, dia 9, a construir um relacionamento, a se aproximar, a descobrir e dizer, filho, filha, eu te amo. Né? Dizer mais eu te amo dentro de casa, como constrói, como edifica demonstrar amor, como constrói um caminho de ida e de volta. Eu tenho várias experiências dentro de casa com os meus filhos disso, sabe? Deles fazerem algumas coisas que eles não julgam certo e que realmente não eram certo, mas por nós demonstrarmos muito amor e sempre darmos essa liberdade deles voltarem, deles falarem, mãe, eu errei, olha, estou pedindo perdão, me ajuda, não quero mais fazer isso, né? Ou se entristecerem de verdade, porque nos entristeceram, né? Porque foi construído esse caminho de relacionamento. Então, eu acredito que é olhar com olhos de amor. E a gente sabe que, para isso, Deus, ele é o nosso maior aliado nisso tudo, porque quando eu olho para Deus, eu vejo Deus nos amando de tal forma que uma mãe sabe, uma mãe entende o tamanho desse amor. Uau! Então, mesmo uma mulher que tenha nascido num lar de desafeto ou até de violência, se ela encontra esse Jesus e conhece o amor de Deus, ela é capaz, na sua opinião, de dar e de desenvolver esse amor no seu filho. Com certeza, com certeza. Eu não acredito naquela frase que dizem ninguém dá o que não tem, né? Porque eu acredito que Deus, ele é a fonte. Uau. E com ele nós aprendemos todas as coisas, né? Eu não sabia muitas coisas e com Deus eu aprendi essas coisas. Então, por mais que eu não tenha recebido isso na minha casa, por mais que eu não tenha vivido isso no meu lar, na minha infância, né? Tive uma infância muito feliz, mas teve coisas que depois eu fui descobrindo que realmente havia uma necessidade. E nem por isso eu deixei de dar aos meus filhos, porque eu fui buscar em Deus, né? Clamar ao Senhor. Senhor, além de me dar a sabedoria que eu preciso, me dá o amor que excede, não o amor humano, o amor só físico. Eu preciso de algo que venha transpor as barreiras daquilo que eu não entendo, aquilo que eu não recebi. Então, é possível sim. Deus, ele realmente faz, posso dizer, um milagre. Né? Ele realmente faz esse trabalhar de verdade. Glória a Deus. Que delícia, gente. Que bate-papo gostoso. Nem tomamos o nosso chá, de tão gostoso que tá falar. Mulher gosta de falar. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, mas para encerrá-lo, nós gostaríamos de ministrar uma palavra. Um versículo muito simples que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Fácil de decorar também, mulher. Diz assim: pela fé, também a própria Sara, a mulher do Abraão, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado tempo da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Minha amada, nós estamos aqui hoje para dizer para você que o seu filho, sua filha, por mais que você tenha já colocado um rótulo nele, esse menino é rebelde, essa menina é rebelde, eu perdi o controle, entreguei para o universo. Não, minha filha, não entregue para o universo, porque Deus te deu o poder de ser mãe. É uma capacitação. Então, quem está, como a Letícia e a Angélica ministrou conosco aqui, envolvidas com Deus, com a palavra, orando a palavra, em relacionamento com Jesus, desenvolve a capacidade de conectar-se novamente a esse filho, mesmo que ele já esteja na adolescência, na juventude. Pelo amor é possível reconectar-se, ainda que não tenha começado desde a infância. Muito bom, meninas. Muito obrigado por esse tempo. Foi maravilhoso. E ficou aquele gostinho de quantas perguntas mais que nós vamos ficar sem responder. Quem sabe numa próxima. Um beijo, até o próximo. Mulheres de excelência que geram multidão, estamos aqui novamente. E agora trouxemos mais 2 convidados especiais. Do meu lado direito aqui está o Miguel. E aí, Miguel? De buenas. Tranquilo não mesmo? Isso aí.
Esse é o Miguel, filho da Gel, por isso que a Gel, além de uma líder de ministério há 20 anos, com jovens e adolescentes, é mãe de um adolescente. E trouxe o meu filho, adolescente também, o Ítalo, conhecido como Bacon de Vegano. Paz do Senhor, galera. Glória a Deus. Nesse segundo bloco, nós queremos trazer para você, mãe, um pouco da vivência do que é conviver e construir esse relacionamento que nós falamos no primeiro bloco, aprofundado, uma via de mão dupla, no amor que vai, o amor que vem, e nós queremos construir isso junto com vocês. Então, para iniciarmos, nós vamos colocar aqui os nossos meninos, os nossos filhos, para compartilhar com vocês algo relacionado a essa invasão de privacidade. Porque nós que somos mães cristãs, nós temos isso, né, Gel? Temos, né, Lê? Esse hábito e bom hábito de fiscalizar no modelo saudável, numa quantidade positiva, do nosso ponto de vista. Mas nós queremos dar o ponto de vista do adolescente. Adolescentes cristãos não são anjos, são adolescentes, são jovens. Eles têm o direito de errar como você erra, mulher, como nós erramos, mas são cristãos. Eu não tive o privilégio de crescer num lar cristão, algumas aqui tiveram, outras não, como a minha também não, mas os nossos filhos cresceram aqui nessa casa, nessa igreja, ouvindo os princípios e as verdades de Deus. Então nós gostaríamos de ouvi-los a respeito dessa privacidade. Se eles acham que é exagerado, ou se o pai, a mãe cristão está certo, ou se daria para equilibrar, o que deveria equilibrar. Então a gente quer ouvir um pouco na língua deles. E eles vieram de surpresa, viu? Nós não antecipamos as perguntas, porque nós queríamos a verdade, nua e crua. Quer começar, Ítalo? Quer começar, Miguel? Pode ser. Vai lá, Miguel. Tipo assim, tem hora que dá muita raiva, porque aquilo é uma coisa sua. Você quer que seja só sua, mas sua mãe chega do nada. É mágico. E tipo assim, mãe, parece que eu acho que é Espírito Santo mesmo, porque ela sabe o que você fez no momento que você fez, ela sabe a hora de entrar no seu quarto, sabe tudo. Não tem. Mas assim, esse relacionamento que você tem com a sua mãe ou com o seu pai é bom porque você pode falar de tudo. Eu e minha mãe, a gente conversa sobre tudo. Tudo mesmo, sem exceção. A gente conversa sobre tudo. Casamento, futuro, passado, tudo. Tudo que você pode imaginar, a gente conversa. Até o que pode não imaginar. Mas assim, é muito bom ter essa abertura para falar com a minha mãe. Por quê? Porque às vezes a gente não se sente muito confortável de falar algo. E quando você tem esse certo relacionamento, você se sente confortável em conversar isso com a sua mãe. Então é uma coisa muito boa. Eu acho que, sim, tem limite. Pra gente só, porque pra mãe não tem. Não tem limite. Mas, assim, é muito bom esse relacionamento. Tem hora que você pode ficar com raiva. Adolescente é cheio de bipolar, né, gente? Porque fica com raiva, outra hora não fica. Aí sua mãe começa a falar um monte de coisa, você fica, tipo assim, com cara de ué. Mas depois é bom isso, porque vai gerando um relacionamento e isso no futuro vai fazer muita... esqueci a palavra. Diferença na sua vida. É isso que eu penso. Eu concordo com o Miguel, né? O Miguel tá certo. É o seu pastor, Miguel. O Miguel é o pastorzão. Mano, o que eu acho ruim na minha mãe, às vezes, é que ela me chama pra conversar e fala assim, filho, 10 minutos. Aí eu falo, tá bom, 10 minutos. Aí eu falei, Vira não. meia hora, Aí né? tem vezes que eu dou uma lambuja, eu falo, não, tá bom, vamos 15. Aí ela fala, tá bom, então vamos 15. Aí tá de noite já. E a gente ainda tá conversando. Então isso aí que o Miguel falou, realmente é muito bom desenvolver relacionamento com a mãe por causa disso daí. Porque, gente, é muita vergonha. Por exemplo, se eu tô tomando banho e minha mãe entra, é o instinto de você virar, né? E aí é igual vó esse argumento, dava banho quando você era criança. Quando eu era criança, mano. Agora eu sou adolescente já, agora né? eu não sou mais criança. E aí vem esse mesmo argumento falho aí que eu não confio muito. Você confia, Miguel, nesse argumento? Nem um pouco. É bom mesmo. Então, e é muito bom, porque você desenvolve essa liberdade com a mãe, você desenvolve essas coisas, e até porque é mais engraçado. Eu e minha mãe, pra quem não sabe, eu gravo TikTok, e aí tem um dia que a gente tava no carro, a gente fica gravando vídeo dentro do carro, fica brincando, conversando. Então, essa liberdade é muito saudável pra pessoa, e fora que é uma delícia poder ter esse negócio. Com limite, viu, mãe? Com limites. Outra coisa que nós queríamos ouvir de vocês, meninos, como mães que estamos aqui, né, e líderes de jovens e adolescentes, essa semana do Dia dos Namorados,
O Brasil ferve, é coração, rede social, Facebook, bombom pra cá, foto pra lá, em um relacionamento sério, pós-aliança. E esse movimento todo social, que também tem um viés capitalista, econômico, para venda, comércio, mas a gente sabe que afeta as emoções, tanto dos que são casados, dos que estão noivos, dos que namoram, e principalmente do jovem cristão solteiro. Solteiro é uma delícia, é uma bênção. Mas o que vocês pensam sobre isso? Como que vocês são cristãos, conhecem Jesus? O que é para vocês a semana do Dia dos Namorados? Eu acho assim, mano, você que é solteiro, aproveita. Você não tem que gastar dinheiro com namorada. Você não tem que comprar chocolate. Você não tem Eu que queria fazer gastar nada. dinheiro com a minha namorada, mas Você vê dois adolescentes com pensamentos completamente diferentes. Eu Miguel tá gastaria bem meu salário resolvido. inteiro Não, com a minha não, acho que ia namorada. gastar dinheiro com ela, né? Mas como eu não tenho, Não, mas pra que gastar dinheiro? E assim, cara, se você tá solteiro, aproveita. Vai por mim, porque depois sua vida vira um inferno. Mentira. E Miguel, quando você fala pra galera jovem, pras mães de jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, aproveita. O que é aproveitar para o jovem cristão? Como que ele aproveita essa solteirice? Aproveitar pro jovem cristão a solteirice é assim, você aproveitar do jeito certo, seguindo como a gente, né, por exemplo, nós somos cristãos, nós temos as nossos princípios, nossas bases. Bases. E a gente segue algo, a gente segue Jesus, então a gente tem um certo limite, mas isso não nos impede de fazer muitas coisas. E outra, como a gente tem Jesus no nosso coração, a gente tem a felicidade, o amor vivo, a gente não precisa de coisas fúteis, tipo encher a cara, sair à noite para ir para lugares que não vão te edificar em nada. Então assim, você viver solteiro e sendo cristão é muito bom, porque além de você ter uma vida ótima, não afetar nenhum dos seus órgãos internos. Uau! Você... Ai, que lindo! Dá para levar para casa, né, mães? Vamos levar o seu filho para casa, viu, Gel? Então você tem uma certa liberdade para fazer as coisas que você pode, mas você tem seus princípios, você sabe o que você pode e não pode fazer. Então acho que isso é aproveitar você ser solteiro. E outra, você quer namorar cedo, sério, certeza, vai ficar te infernizando, cara. Falando na sua orelha. Gastar dinheiro, pensa bem. E você, Ítalo, que tá aí cheio de fantasias em relação a ter uma namorada. Como que é a semana do Dia dos Namorados? é triste. Sendo jovem cristão. Eu concordo, tem que concordar com você, é triste. Cara, é isso aí, é difícil, porque o pior é quando você entra no Instagram nessa época aí, que fora da época você já tem um monte de página de casal. Mas dentro dessa época, cara, é difícil, porque você vê uma foto de dois cachorros, são dois cachorros se lambendo. Uma coisa linda. Aí dá aquela vontade de chorar, sabe? Dá aquela vontade de cortar cebola. E é difícil. Mas é o que o Miguel falou, tem que aproveitar pra vocês, porque eu não quero aproveitar, eu quero namorar logo. Mas Eu também gente, quero. Mas é bom esse negócio de esperar o tempo certo, porque, eu vou puxar um versículo que eu conheço desde sempre. Eclesiastes 3:1, tem tempo pra tudo, gente. Então, tem o tempo certo pra você namorar, embora, infelizmente, não seja o meu tempo ainda. Deus, chega logo. Então, não é o meu tempo ainda, mas tem que acreditar que, tipo, vai ser o tempo certo ainda, vai vir. Fora que é bom não namorar assim, porque evita a tentação. Ou se for namorar, tudo do jeito certo, sabe? Sem fazer nada extravagante, nada fora dos nossos princípios. Muito legal isso que você falou, Ítalo, de tempo. E o que seria, Ítalo, para um jovem cristão, aqui no Ministério Cristo Salva, na Geração com Propósito, o tempo certo? Como que você, aos 16 anos, que é um jovem participante da GP, das células da GP, o que você, até aqui, nesses 16 anos, você entende como o tempo certo para um namoro? O tempo certo é mais quando você estiver preparado, não só fisicamente quando você estiver adulto, quando eu tiver meus 24, porque eu tenho 16, estou muito jovem ainda. Aí você fala, não, quando você tiver uns 18, mas não é a idade que define o tempo que você tem que namorar. O que define o namoro tem que ser a estrutura que você tem. Então, o argumento não é o tempo certo, o argumento é a pessoa, não é a pessoa certa. O tempo, a pessoa, mas é a forma certa que você faz aquilo. Porque, embora seja a pessoa certa no tempo errado não dá certo, entendeu? Então tem que pensar em tudo isso. E meninos, vocês já falaram que é legal, né, ter essa liberdade de conversar, tem o tempo certo para namorar.
E que conselho vocês dariam para essas mães que estão nos assistindo, que não conseguem se aproximar dos seus filhos? Eu não consigo me aproximar do Bate meu nele. filho. Funciona. Funcionou com a Jair, Funcionou com a gente, então. Tá vendo, irmã? A vara da disciplina, ó, gera homens de Deus. Com limite. Mas com limite, não vai... Não é com a vara da goiabeira, não. Não pode acabar em conceito tutelar. Faz o pelo amor de ritual, Deus. faz o ritual. Mas o que vocês falariam para essas mães, de repente, que estão passando por dificuldade com os seus filhos? É difícil a Até porque pergunta não aí. depende só das mães, né? Depende Porque tem dos muita mãe que filhos. quer se aproximar do filho, mas o filho não dá essa liberdade. Então eu vou mudar a Sinceramente, pergunta. Ah. Vou mudar a pergunta. Filhos, falem para os filhos que as mães estão tentando se aproximar. O que vocês falariam para esses Molecada, filhos? seguinte, molecada não, tem garoto também. Ó, mano, o papo é o seguinte, criaram você desde sempre, você ficou 9 meses sem pagar aluguel, você não pagou nada pra ela. 9 meses, Tá você falando não de quer boa, nem conversar mano, de com ela, o que tá boa. acontecendo? Tem que aprender mais sobre direitos humanos e como aprender a ser humano. Pô, cara, pegou pesado. Mas assim, pros jovens que não têm relacionamento com os pais, bom, assim, tem que começar de algum lugar. Porque não é que nem eu, a minha mãe, o Ítalo com você, a gente tem um certo tempo, desde quando eu nasci, que a gente conversa, deixar bem claro. Então, assim, tem que começar de algum lugar. Então, começa, tipo, como que foi seu dia, como que tá na escola, ou como que tá na faculdade, tá tudo bem no trabalho, o que você anda fazendo. Não começa, tipo, é o seguinte, a gente vai ter um relacionamento bom e é isso, papo reto é nóis. Não dá pra chegar assim, porque, não dá pra forçar o que um jovem, porque jovem é jovem, né? Adolescente, é tudo... É chato. Coisa, né? Não dá pra forçar, é o que o Miguel falou, não dá pra forçar seu filho a fazer isso daí, não dá pra falar, a gente vai ter um relacionamento bom a partir de agora, não tem isso. Então que começar tem do que começar a básico. desenvolver, né? É só o básico, tem que começar a desenvolver a conversa, tudo do jeito certo pra conseguir ter um relacionamento bom, entende? Muito bom, muito bom. Nós vamos encerrar e vamos fechar agora esse tempo de GPcast, Dia dos Namorados, mães de jovens e adolescentes. Eu sei que ficou aí uma riqueza de perguntas, de interrogações que você gostaria de nos fazer. Então, a Angélica vai passar aqui um canal dela, ou um Insta, ou um Face, para você entrar e tirar algumas dúvidas. A Letícia também vai passar, eu também vou passar, para que vocês tenham acesso a nós. Caso você esteja enfrentando algum desafio com a sua filha, com o seu filho, com essa faixa etária, em especial nessa semana tão delicada, onde os afetos, a carência emana do jovem e do adolescente, e em alguns casos levando até problemas de saúde. Então, nós gostaríamos de te ajudar, mãe, para que você não desista do seu filho, porque ainda que você não tenha um marido do seu lado, ou o pai deste filho do teu lado, compreenda. Hebreus capítulo 11, versículo 11, nós encerramos aquele momento para as mães dizendo isso. É um poder que você recebeu, uma capacitação que vem de Deus para ser mãe. E Ele tem resposta para todas as suas demandas, mulher. Não fique sozinha, não fique se degladiando com sua filha e seu filho. Tome conselhos da palavra, com mulheres que têm experiência para edificar, para te ajudar, para te animar. Amém? Então, meninas, compartilhem aí em qual rede alguém que estiver nos assistindo e está com uma dúvida pode acessar vocês. Facebook é Angélica Rodrigues. E o meu Instagram, conforme eles estão falando, Regi e Gel. Pode ir tudo junto, só me adicionar. O meu é Letícia Miyazaki, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Então é só escrever o Miyazaki direitinho, M-Y-A-Z-A-K-I. Sua letra de novo. É o hábito, é o hábito. E pode me procurar, né? Tanto em um quanto o outro eu consigo colaborar. Eu vou dar o meu Instagram, embora eu mexa muito pouco nele, mas é Thaís
Montalte. Somente isso. Tá aí sem H, Montalte com L, Montalte. E você entra lá, você vai ver meu Instagram e lá a gente pode conversar, tirar alguma dúvida sem problema nenhum. Nós vamos encerrar por aqui esse GPcast, que para nós está ficando com muitas coisas para trás que nós gostaríamos de trabalhar, mas estão aí os nossos canais de comunicação abertos para você, mulher de excelência, para você gerar uma multidão. Começa pelo seu filho, pelo seu adolescente, pelo seu jovem, junior, sua criança. Invista na criança. E nós queremos encerrar com esse versículo. Provérbios 22, verso 6 diz assim: e todas nós fazemos uso desta verdade de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando ela envelhecer, não se desviará dele. O caminho tem nome e se chama Jesus Cristo. Fica o nosso beijo, né, meninas? Foi muito bom mesmo, muito rico. E assim que nós encerrarmos, você que fala assim, uau, esse GPcast mexeu comigo, consegui assistir até o final, eu quero gravar aqui 5 minutos, esclarecendo para você uma compreensão do que é esse tal Dia dos Namorados. Galera, eu tô aqui para deixar uma dica para você. Para que o nosso GPcast não ficasse muito longo e você se desanimasse de assistir, nós queríamos que você assistisse, então nós fracionamos ele. O primeiro e o segundo bloco, eles estão aí disponíveis inteiro. Porém, nós vamos colocar aqui um link. E esse link vai te jogar para mais 15 a 20 minutos de bate-papo interno entre nós a respeito do Dia dos Namorados no Brasil, história do nascimento do Dia dos Namorados, o empreendedorismo, a parte comercial do Dia dos Namorados, a parte dos namoridos para as casadas, dicas de como celebrar e de como se posicionar enquanto mulher cristã nessa semana do Dia dos Namorados e no dia especial. E para isso tudo, nós compilamos essa conversa rapidamente em mais 15 minutos e encerramos com uma oração de bênção profética sobre a tua casa, sobre a tua vida, mãe, e sobre os teus filhos, adolescentes e jovens. Então, clica no link e vai lá ser mais edificada.